Boa noite, meus irmãos. É muito bom estarmos aqui, podermos aprender a palavra de Deus, podermos estar juntos também, orando uns pelos outros, e isso é muito gostoso. A gente tem tido o nosso tempo aqui de quarta-feira, e quando tem a oportunidade, eu tenho falado na primeira carta de Paulo a Timóteo, então eu peço que os irmãos já deixem desde já as suas Bíblias abertas para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre o texto de 9 a 16, versículos de 9 a 16 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Nós vimos na outra oportunidade, só para a gente recapitular um pouquinho, repensar aquilo que foi dito dos últimos versículos de 6 a 8 do capítulo 4 também. Nós vimos que Paulo ele chama a atenção de Timóteo para a responsabilidade que o ministro de Cristo tem de ser exemplo, de se apresentar como referência dentro da igreja do Senhor, a fim de que ele possa influenciar de maneira ativa a vida desses irmãos e dessa maneira eles possam glorificar a Deus juntos como o corpo de Cristo. Vimos também que isso não impacta somente a vida de Timóteo, mas também impacta a vida de todos aqueles crentes que estavam ali. E a gente viu que a gente compreendeu naquele dia que isso é uma necessidade, enxergar isso como uma necessidade para todos os crentes ali que estavam na igreja de Éfeso, onde Paulo ele chama Timóteo a se apresentar como esse ministro aprovado. E por isso Paulo ele dá continuidade a esse assunto, e agora nos versículos de 9 a 16, Paulo vai continuar falando a respeito de ser exemplo, de influenciar a vida de outras pessoas. Essa responsabilidade que Timóteo tem agora, e que ele foi colocado ali justamente por isso. Se a gente lembrar um pouco dos capítulos anteriores ao capítulo 4, nós vimos que Paulo já falou para Timóteo, a respeito de Timóteo, que ele foi chamado por Deus para essa tarefa em específico. Timóteo não estava ali na igreja de Éfeso como um perdido, ou como alguém que chegou ali e não sabe o que fazer. Não, Paulo já tinha explicado para Timóteo: Timóteo, você foi separado pelo próprio Deus para estar agora na igreja de Éfeso, sendo colocado ali e sendo aceito e autenticado o seu ministério por meio da imposição de mãos. E você tem essa tarefa. Naquela oportunidade, Paulo fala sobre a importância dele não vacilar. E agora Paulo, ele continuando a falar sobre esse importante ministério de influenciar pessoas dentro da igreja, me vem na cabeça a ideia de ser uma pessoa que é referência, alguém que deve ser imitado, né? E eu fiquei pensando, nossa, é muito difícil você pensar em ter pessoas imitando a sua atitude, a sua postura, principalmente pelo fato de que muitas pessoas nem sempre enxergam a vida na mesma visão que você enxerga. Seria muito fácil influenciar pessoas que têm os mesmos pensamentos que eu, naturalmente. Então, Paulo está tratando aqui com Timóteo. Olha só, Timóteo, dentro da igreja de Éfeso, como eu falei lá no início da carta, tem pessoas que não têm a Bíblia como padrão das suas vidas. A sua tarefa é viver de uma maneira digna de um ministro de Cristo. E se eles não copiarem a sua conduta, e se eles não aceitarem a sua postura, ainda assim você estará demonstrando o amor de Cristo e ainda assim você estará influenciando pessoas. Só é fácil influenciar pessoas quando nós temos a mesma perspectiva. Quando elas têm perspectiva diferente, quando elas não possuem o mesmo padrão que nós, naturalmente, influenciar essas pessoas, tornar eles nossos imitadores, naturalmente será mais difícil.
E, portanto, Paulo inicia aqui esse parágrafo agora, essa nova linha, essa continuidade da linha de raciocínio dele dos versículos anteriores, ressaltando algo muito importante. E a gente vai ler o texto e a gente depois vai pensar a respeito disso que Paulo fala logo no início, no versículo 9. Então acompanhem comigo, irmãos. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículos de 9 a 16. E a palavra de Deus diz assim: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Amém? Vamos orar e a gente vai ter um tempo pensando sobre esse texto. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor. E Pai, o nosso desejo é aprender mais da Tua Palavra. E nessa noite viemos aqui justamente para cultuar a Ti por meio disso, Pai. Dedicando a nossa atenção completa a esse momento, para que possamos sair daqui desafiados pela Tua Palavra, Senhor. E que possamos também não só sermos desafiados por Ti e pela Tua Palavra, Senhor, mas que sejamos também revigorados, Pai, renovadas nossas forças, para que a gente possa pôr em prática tudo isso que iremos aprender. Deus, esse é o nosso desejo, Pai, e nós oramos assim, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, então diante dessa importante missão que Timóteo tem, de ser esse influenciador de pessoas, de ser esse ministro de Cristo, que por ser referência, é imitado naturalmente por aqueles que têm o mesmo padrão, Paulo ele inicia esse versículo 9 relembrando algo muito importante, chamando a atenção dele, de todos aqueles que ouviriam essa carta sendo lida, com as seguintes palavras: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Paulo está falando para Timóteo e tanto para aqueles que iriam ouvir, que essa expressão se refere a algo muito importante. Paulo está lidando aqui com uma declaração que resume doutrinas fundamentais. Paulo já utilizou essa expressão pelo menos 2 outras vezes nos capítulos anteriores. E mais uma vez aqui ele chama a atenção: Timóteo, essa palavra que eu te digo, essa palavra que eu te digo, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação, de plena aceitação, porque vem da parte do Senhor. E se ela vem da parte do Senhor, naturalmente, ela é fiel. Então preste atenção no que eu vou te dizer, Timóteo, porque isso é muito importante para o seu ministério. E aí ele inicia o versículo 10. E no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: Timóteo, se nós trabalhamos e lutamos, nós não trabalhamos e lutamos porque queremos nos esforçar, como vimos no versículo de 6 a 8, querendo simplesmente nos esforçar fisicamente para alcançar algum status diante de Deus.
Paulo ele fala nos versículos de 6 a 8 que o exercício físico de pouco tem proveito para o homem, mas o exercício na piedade de muito tem proveito, porque ele não só é proveitoso para o tempo presente, porém também é proveitoso para o tempo futuro. Então, no versículo 10, Paulo está lembrando ele algo que ele já falou. Se nós lutamos, se nós nos esforçamos na nossa vida cristã, se nós buscamos apresentar uma vida correta, justa diante dos homens, não é por causa dos homens que fazemos isso e não é por causa dos nossos próprios esforços que nós fazemos isso. Se nós fazemos isso é por causa que nós temos colocado a nossa esperança no nosso Salvador. E quando a gente olha para essa expressão que Paulo utiliza aqui, não tem como fugir do fator que, meus irmãos, muitas pessoas dentro das igrejas continuam ainda vivendo uma vida religiosa e estritamente religiosa. Não passa disso, não vai além disso. Porque elas ainda estão com a mentalidade dos versículos de 6 a 8, onde elas se esforçam meramente pelo físico. Elas não estão se esforçando na piedade, elas não estão se dedicando para serem mais tementes a Deus, mas elas estão se dedicando simplesmente como nós vimos. Eu me abstenho disso aqui, então eu sou mais santo. Eu deixo de falar isso aqui, então eu estou mais próximo de Deus. Eu faço isso aqui, e isso aqui mostra que eu sou próximo a Deus. E essas pessoas estavam simplesmente se esforçando somente fisicamente e não espiritualmente. Não estavam retendo o conteúdo daquilo que elas estavam aprendendo e aplicando de maneira prática, de forma que evidencia a piedade. Então Paulo chama a atenção de Timóteo de novo. Timóteo, se você está se esforçando, batalhando essa batalha agora, como sendo um presbítero da igreja de Éfeso, diante de todas as dificuldades que você tem enfrentado, se você se esforça, você tem que se lembrar de algo muito importante. Você se esforça para Deus. Talvez lembrando aqui da carta aos Colossenses, no versículo 23 do capítulo 3, que todo mundo aqui conhece muito bem, e a gente menciona sempre fazendo as coisas como para quem? Para o Senhor, e não para os homens. Por quê? Porque é do Senhor que vem a recompensa. Eu não posso produzir recompensa para mim mesmo. Nenhum de vocês podem produzir recompensas para mim pelo aquilo que eu faço por vocês. Somente o Senhor pode dar de fato uma recompensa visível, palpável e de fato valiosa, porque é dele que vem a recompensa. Não existe outra possibilidade. Então Paulo está lembrando, Timóteo, nós nos esforçamos porque queremos honrar a Deus. Porque Ele nos salvou. Ele já nos deu a recompensa. Antes mesmo da gente fazer algo por Ele, Ele nos deu a recompensa. Quando nós éramos inimigos dEle, e quando nós éramos adversários no campo de batalha, Ele nos deu o presente da recompensa, a salvação. Como Paulo encerra aqui dizendo, no versículo 10, a esse Deus vivo, o Salvador. É interessante também notar que Paulo ele não só se limita em dizer que Deus é o Salvador, mas de maneira interessante Paulo ele faz a questão de mencionar que ele não é só Salvador de todos os homens, mas especialmente dos que creem. E aqui a gente tem que parar um pouquinho só para não criar confusão na nossa cabeça. Porque muitos podem dizer, então quer dizer que Paulo está dizendo que todo mundo vai ser salvo. É isso, Paulo? Não. Paulo não está dizendo aqui que todos os seres humanos serão salvos no que diz respeito à eternidade.
Mas Paulo está declarando aqui, de maneira bem específica, que a todos os homens foi apresentada a salvação. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz pagou o preço do pecado. O problema é que tem pessoas que não conseguem compreender a necessidade desse pagamento. Tem pessoas que não conseguem reconhecer que estavam em dívida com Deus e por isso não experimentarão essa salvação eterna que é para aqueles que creem. Então, por isso, Paulo ele especifica aqui para Timóteo, olha só, Deus ele é o Salvador. Porque pela vontade dele e pela demonstração de amor dele naquela cruz, por meio de entregar o seu Filho, Cristo Jesus, ele tem poder pleno para salvar todos os homens. Porém, nem todos os homens serão salvos. Porque nem todos reconhecem a necessidade de um Salvador. E por isso, então, Paulo identifica aqui essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas que foram alcançados por essa salvação. Aqueles que não creem e foram, nesse aspecto terreno, foram salvos porque foi oferecido o pagamento necessário pela sua dívida, mas porque não reconheceram, não terão naturalmente aquilo que aqueles que creem têm, que é a salvação eterna. Então Paulo ele estipula isso, para que Timóteo pudesse também ensinar isso para esses crentes, para que eles não se confundissem, nem com as falácias dos falsos mestres, e nem com eles mesmos na dúvida deles. Então Paulo ele deixa bem claro, essa salvação, esse Deus vivo, ele é o Salvador. Ele salvou a todos, porém nem todos o receberam como Salvador. Diante disso, o apóstolo está dizendo que os outros, não está dizendo, na verdade, que os outros ensinos que Paulo já falou para Timóteo e todos os outros nos quais ele não mencionou essa expressão, que essa afirmação é digna de aceitação, ele não está dizendo que os outros não são fiéis e que os outros não são dignos de aceitação. Pelo contrário, o fator claro aqui que Paulo está querendo declarar para esses crentes é que são básicos. Isso que eu vou dizer para você agora é básico, Timóteo. É fundamental. Ele rege toda a vida cristã. E aí, por isso, Paulo ele cita essa ideia do esforço. Esse esforço que visa a piedade e não meramente o esforço físico. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que esse esforço na nossa vida cristã, ele precisa ser focado em um lugar, na esperança em Deus. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida com o nosso Deus simplesmente de troca ou de meros fazeres, onde eu vou anotar tudo aquilo que eu fiz para Deus. Olha, Deus, eu participei do teatro na escola bíblica dominical. Ó Deus, eu ajudei a limpar a igreja. Ó Deus, eu fiz isso. Ah Deus, eu preguei. Ah Deus, eu evangelizei tantas pessoas. Deus, por meio da minha vida, 50 pessoas foram salvas. Ah Deus, não é isso. Porque isso aí é mero esforço terreno. Você está querendo alcançar salvação não pelos méritos de Deus, e sim pelos seus próprios méritos. Ah, Deus, eu tenho 20 anos na igreja, pelo amor de Deus, né? Não é possível que eu não seja salvo. Não quer dizer nada. Tempo de igreja, atividades que você fez tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, não representa nada diante de Deus se elas não foram feitas colocando a esperança dessas atitudes em Deus.
Se fazemos qualquer coisa sem pensar em Deus, é mera religiosidade. E não passamos disso. Deus não recebe a nossa adoração dessa maneira, porque não é adoração para Deus. Diante disso, então, Paulo vem falar para Timóteo que aqueles que se exercitam na piedade estão colocando as suas esperanças no lugar certo, no lugar que deve ser colocado, em Deus. Sem pensar em recompensa terrena, sem pensar em aplausos, sem pensar em tapinha nas costas, sem pensar em ter o nome colocado ali, crente do mês. Não. Eu estou colocando a minha esperança no alvo correto, que é Deus. Então, dessa maneira, nós vemos que esse exercício na piedade, de fato, como Paulo falou nos versículos de 6 a 8, é muito proveitoso para o tempo presente e para o tempo futuro. Na sequência, Paulo ele vai falar no versículo 11, depois de apresentar essas doutrinas fundamentais, né? E ele vai continuar agora. Paulo ele ordena para Timóteo algo muito importante. Timóteo, ordena e ensina essas coisas. Ordena e ensina. Não é aconselhar a fazer, não. Se trata de uma ordem direta. E a palavra utilizada aqui é justamente para identificar um general dando ordem aos seus subalternos. Então, Timóteo transmite isso para as pessoas de maneira que isso não seja negociável. Se esforçar tem que ser com a esperança correta. Salvação é para aqueles que creem. Nada menos do que isso. Não deixem que as pessoas negociem com essas verdades, Timóteo. Continua ensinando e ordenando para que esses crentes estejam sempre apresentando as suas vidas dessa maneira. Não deixe de pregar, não importa a circunstância. Isso não é uma sugestão. Isso não é uma opinião. Isso é a palavra e a vontade do próprio Deus. Então você tem que ordenar e ensinar para esses crentes, para que eles vivam assim e para que dessa maneira eles sejam alimentados da maneira correta e devida que um crente precisa ser alimentado. Mas o apóstolo Paulo sabia que isso traria dificuldades para Timóteo. Timóteo, como a gente já sabe, era um cara novo. Estava assumindo uma igreja difícil, complicada. E Paulo já sabia que ele teria dificuldades, principalmente com essa última frase de Paulo aqui no versículo 11. Ordena e ensina. Talvez Timóteo naquele momento pensasse assim, poxa Paulo, mas você não está ligado como é que esses crentes aqui me veem. Muitas pessoas ali, a gente já viu isso também, o exemplo das mulheres no capítulo 3. Muitas pessoas ali dentro da igreja não estavam respeitando Timóteo. Não viam Timóteo como autoridade. Não viam Timóteo como um ministro de Cristo. E Paulo vai, sabendo disso, Paulo ele vai falar mais uma coisa para Timóteo, nos versículos 12 a 13. Ele fala assim, primeiramente para Timóteo, Timóteo, não deixe que ninguém despreze você, porque você é novo. É muito possível que os crentes questionariam as ordens e as direções da parte de Timóteo. Mas afinal de contas, o que Timóteo estaria ensinando para esses crentes era a palavra de Deus. E por isso Paulo ele é tão rigoroso. E por isso Paulo é tão convicto aqui ao dar essa ordem para Timóteo. Timóteo ordena e ensina. Eles não querem, então eles não fazem parte dessas pessoas que nós acabamos de mencionar, que creem no Salvador.
Porque se eles estão em desacordo, eles não estão em desacordo contigo. Eles estão em desacordo com a palavra de Deus. Como eu falei no início, é muito difícil fazer com que pessoas imitem a sua conduta quando elas não têm o mesmo padrão que você. É muito difícil. Então, Paulo, tendo em vista essa dificuldade, ele pontua que, Timóteo, não se preocupe. Não deixe essas pessoas desprezarem a tua mocidade. Porque o que você ensina não provém da sua sabedoria ou experiência, vamos dizer assim, empírica, né? Eu vou experimentando, eu vou aprendendo com a minha vida, e por isso eu sou digno de autoridade, e por isso eu sou digno de respeito. Não, você não está falando da sua própria boca. Você está ensinando aquilo que a palavra de Deus ensina. Então não deixe eles desprezarem a sua mocidade. Na sequência, no versículo 12, vemos a resposta de Paulo para essa questão. Eles querem desprezar a sua mocidade? Eles têm afrontado a sua autoridade, Timóteo? Não se preocupa, não. Porque idade não representa necessariamente espiritualidade. Idade não representa necessariamente maturidade diante de Deus. Pode ser que tenham pessoas 20, 40 anos dentro da igreja e continuam imaturos, porque continuam não cumprindo com aquilo que a vontade de Deus é expressa por meio da palavra. Tem muito crente dentro das igrejas, e é algo que está acontecendo aqui em Éfeso. Pessoas que já ouviram da palavra do Senhor, que entenderam que Ele é o Senhor e Salvador, mas que ao invés de lutarem contra os seus pecados, lutam em fazer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo, idade não significa maturidade espiritual. A sequência do versículo 12, ele fala isso para Timóteo. Por isso, Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Sabe como você vai combater, Timóteo, essas pessoas que não creem, que não atribuem autoridade dada por Deus a você? Você vai responder eles por meio de uma vida digna diante de Deus. Você vai ser exemplo. Mas, Paulo, eles não querem me seguir. Eles não querem seguir o meu exemplo. Eles não querem seguir aquilo que eu falo. Tudo bem, Timóteo. Eles estão deixando de seguir a Bíblia. Porque se você estiver de acordo com a palavra de Deus, se você estiver apresentando a sua vida como um exemplo de acordo com a palavra, se eles não quiserem seguir o seu exemplo, eles não estão seguindo a Deus. E aí já não é mais problema seu, Timóteo. Porque você não tem como obrigar eles a imitarem a sua conduta. Você não tem como forçá-los a compreender essas verdades. Quem faz isso é Deus. A sua resposta é: apresenta a sua vida como exemplo. Em que áreas? Paulo ele vai falar algumas delas aqui. No finalzinho do versículo 12 ele diz: torna-te padrão, torna-te exemplo para essas pessoas no falar, ou seja, aqui na NVI traz na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, Timóteo é convidado para ser exemplo, a ser seguido, em pelo menos 5 áreas aqui. E essas 5 áreas, elas são importantes não porque elas são específicas em si, mas porque elas englobam uma vida inteira de uma pessoa. Paulo ele fala primeiramente, as duas primeiras posturas que ele pede de Timóteo
aparentam muito mais ser externas, né? Visíveis ao nosso olhar. E essas duas primeiras que ele menciona é a palavra e o procedimento. A palavra aqui, como eu falei, pode ser traduzida também como falar. E Paulo queria dizer para Timóteo que ele deveria demonstrar graça nas suas palavras. Timóteo, seja sábio no seu falar. Transmita graça àqueles que te ouvem. Talvez aqui relembrando a carta de Paulo aos Efésios também, no capítulo 4, nos versículos 25, 29 e 31, onde Paulo fala diretamente sobre falar. Paulo está chamando Timóteo, olha só, apresente a sua vida como referência, como exemplo a ser seguido no seu falar. Seja sábio, para que as pessoas possam imitar essa conduta na sua vida também. Quando ele diz procedimento, o apóstolo está mostrando para Timóteo a importância de ter uma vida justa diante não só dos homens, mas como de Deus. Você precisa apresentar a sua vida de maneira justa. Se a gente for pensar nessa questão, nós teríamos claramente aí alguns versículos lembrando a respeito de postura. Paulo fala a mesma coisa para Tito. Pedro fala para aqueles crentes na perseguição, sejam santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Então temos na própria palavra de Deus uma série de direcionamentos quanto à nossa postura. Precisamos apresentar a nossa vida de maneira justa diante de Deus. E se vamos apresentar uma vida justa diante de Deus, naturalmente isso vai impactar na nossa vida com as outras pessoas. E assim nos tornaremos exemplo para outras pessoas. O objetivo era que ninguém pudesse acusar Timóteo de qualquer dificuldade. A importância aqui de Paulo é estipular esses padrões aqui, é porque ele está estipulando um padrão não do Paulo, não de Timóteo, mas de Cristo. Para que dessa maneira eles pudessem compreender que quando imitam a Paulo, quando imitam a Timóteo, eles estão imitando a Cristo. Como Paulo fala em 1 Coríntios, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está chamando a responsabilidade para ele, porque ele tem batalhado por uma vida que de fato corresponda com a vida de Cristo. Paulo está chamando Timóteo, no seu procedimento, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Demonstre Cristo Jesus. Seja um homem justo. Busque por santidade. E assim você se tornará um padrão. Isso não é somente para os líderes, irmãos. Se ter sabedoria no falar, ter um procedimento, atitudes justas, não é limitado simplesmente a características de um líder. Naturalmente, um líder crente em Cristo Jesus, alguém que foi salvo e modificado por essa salvação, naturalmente ele terá que, como diante da sua responsabilidade de outras pessoas, terá que apresentar isso e terá que batalhar por isso. Mas isso são características de crentes que talvez não exerçam o ministério pastoral, que talvez não sejam missionários na África, no Afeganistão ou em qualquer outro lugar, que talvez não sejam nem professores de EBD, mas são crentes piedosos e querem apresentar a sua vida diante de Deus de maneira agradável. Portanto, precisam também apresentar as suas vidas essas características: sabedoria no falar e um procedimento justo. Diante dessas duas características que aparentemente são mais externas, Paulo ele vai continuar a sua lista usando as outras 3 palavras,
características ou qualidades que apontam para coisas mais interiores, que talvez a gente não veja diretamente, como a gente vê o falar e o proceder. Mas Paulo ele cita aqui amor, fé e pureza. E Paulo ele cita a palavra amor naturalmente num sentido bíblico, e ela está relacionada diretamente a esse amor prático que precisamos ter uns com os outros. Porque o nosso amor um para com o outro evidencia o nosso amor para com Deus. Porque se nós não amamos o nosso próximo, como João fala na sua primeira carta, né? Se nós não amamos aqueles que vemos, como que vamos amar a Deus que não vemos? É esse amor prático, altruísta, que pensa no outro. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, eu sei que pode ter todas as dificuldades do mundo aí em Éfeso. Eu sei que as pessoas possam estar menosprezando você por você ser jovem. Eu sei que elas podem não te ver como autoridade. Mas sabe uma das características que você tem que apresentar na sua vida? Porque você tem que ser exemplo para essas pessoas? Amor. Ame aqueles que já te identificam assim. E ame muito mais aqueles que te odeiam ou que têm alguma resistência contra você. Porque dessa maneira você se torna padrão para eles. E torna a falar: aqueles que não se adequarem a esse padrão é porque não conhecem essa salvação promovida por Deus. Na continuidade, Paulo ele fala sobre a fé. E a fé mencionada aqui por Paulo está muito mais relacionada ao compromisso fiel com Deus do que necessariamente na crença em Deus. Paulo não está lidando aqui com o fator crer em Deus, porque ele sabe que Timóteo é crente. Mas ele está falando aqui com Timóteo a respeito de compromisso e fidelidade a esse Deus. Paulo está chamando Timóteo a apresentar a sua vida de maneira comprometida com essa tarefa. Timóteo, você foi chamado por Deus para isso. Se comprometa fielmente. Batalhe. É a luta da vida cristã. Você não pode largar a mão, você não pode abrir mão disso. Porque Deus conquistou isso para você. Apresente a sua vida dessa maneira, então, por meio de um exemplo de fé. Alguém que é comprometido e alguém que é fiel a esse Deus. E por último, mas não menos importante, Paulo cita aqui a pureza, que basicamente estaria ligado à ideia de pureza sexual. Talvez relembrando aqui algumas diretrizes que Paulo já deu, uns direcionamentos que Paulo já deu, falando a respeito da liderança, quando ele fala lá assim, ó, Timóteo, o presbítero deve ser homem de uma só mulher. O presbítero deve ser homem de uma só mulher. Aqui Paulo ele estava lidando com a ideia de impureza. Porque aqueles que não se aplicam em dedicar-se nessa área, naturalmente não estão se adequando ao padrão de Deus. Então, Timóteo, seja um exemplo na pureza. Se a gente continuar nos versículos posteriores, nós vemos Paulo falando assim para Timóteo: Timóteo, trate as mulheres mais novas da igreja com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Naturalmente, quando Paulo utiliza essa palavra aqui, nessa carta, ele se refere à pureza sexual. A ideia de não ser um homem imoral. E é necessário, extremamente necessário, porque ele deveria ser o exemplo. Um exemplo que seria seguido por outros, e que esses outros se tornariam exemplos para outros,
E assim sucessivamente. Após dizer tudo isso a respeito de um padrão normal de conduta, Paulo convoca Timóteo a se empenhar ao máximo. Em quê? Na leitura, na exortação e no ensino por meio das Escrituras. No versículo 13, Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. Timóteo, dedique-se a isso. Não negligencie, versículo 14. Não negligencie essas coisas que eu tenho te ensinado. Não negligencie a sua fé, não negligencie o seu chamado. Mas antes de tudo, se aplique na leitura pública das Escrituras, se aplique na exortação dos seus irmãos em Cristo e se aplique em ensinar eles a viver de uma maneira digna do Senhor. E você vai fazer isso da forma como eu acabei de falar para você. Por meio de uma postura diante de Deus e dos homens que é digna de ser seguida. Então o apóstolo Paulo conclui esse parágrafo dizendo, no versículo 14, não negligencie com o seu dom, o seu chamado, Timóteo. Seja diligente em todas as coisas, Timóteo. Dedique-se com o objetivo de fazer com que Cristo seja conhecido por todos os que estão à sua volta, Timóteo. Nos versículos 14 a 15, Paulo está declarando isso para Timóteo, vez após vez. E por último, no versículo 16, ele fala para Timóteo, atente, Timóteo, não só para a sua vida, mas para a doutrina. Utilize ela como o espelho da sua vida. Faça tudo isso que eu falei para você, tendo em vista isso aqui no versículo 16. Atente para a sua vida e para a doutrina. Paulo não está falando aqui para Timóteo que ele deve esquecer as outras pessoas, que ele deve esquecer a igreja de Éfeso, e que deve simplesmente se preocupar com a sua própria vida e com a doutrina. Mas Paulo está dizendo para ele o seguinte, todas essas coisas que eu falei para você, com a finalidade de que você se torne um padrão para os outros fiéis, tudo isso você vai fazer por meio disso, olhando sempre para a sua vida, autoavaliação, enxergando áreas que você está bem e que você não está bem. E você vai fazer essa autoavaliação não meramente por meio do seu padrão, mas você vai fazer isso por meio da palavra, colocando ela diante de você todos os dias, se expondo a cada detalhe que a palavra vai mostrar a seu respeito. E dessa maneira, olhando para a palavra de Deus como um espelho, todas essas atitudes que eu falei que você deveria ter para se tornar um padrão para esses fiéis, elas estarão bem direcionadas, porque estarão direcionadas pelo padrão de Deus. Se nós estamos vivendo de acordo com o mesmo padrão, se nós entendemos que o padrão que o crente salvo em Cristo Jesus deve seguir é a palavra de Deus, naturalmente todos nós devemos fazer a mesma coisa. Todos nós precisamos olhar para a nossa própria vida e enxergar aquilo que de fato tem sido. E vamos fazer isso por meio de colocar a palavra como espelho. Precisamos apresentar a nossa vida diante de Deus de maneira santa. Sabemos disso. Como nós vamos fazer isso? Olhando para a palavra de Deus. Somente por meio dela nós podemos olhar e moldar a nossa vida conforme a imagem de Cristo Jesus. Mas por que devemos fazer tudo isso? Porque tudo isso demonstra, não só para Timóteo, mas como também para nós, que de fato
Isso representa a salvação. Somente aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus vão poder fazer essa autoavaliação de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer tudo isso porque isso evidencia a salvação nas nossas vidas, mas ainda mais porque isso mostra para as outras pessoas a graça e o amor de Deus. Paulo encerra o versículo 16 falando: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Se você perseverar nisso, Timóteo, se você atentar bem nisso que eu tenho dito para você, Timóteo, e agir dessa forma, você salvará a si mesmo e aos que te ouvem. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que Timóteo tinha poder para salvar, tanto a si mesmo quanto as pessoas. Mas Paulo está demonstrando aqui que Timóteo, ao fazer isso, evidenciaria a salvação na sua vida e apresentaria essa salvação para outras pessoas, porque ele se tornaria um padrão para que outras pessoas pudessem seguir. O padrão que não é estipulado por Timóteo, o padrão que não é estipulado por Paulo, mas o padrão que é estipulado por Deus, que é Cristo Jesus. Esse é o padrão dos cristãos. Todo aquele que foi salvo deve apresentar a sua vida, evidenciar na sua vida a sua salvação por meio dessas atitudes. E por meio dessas atitudes, outras pessoas também serão alcançadas, porque ali estaremos sendo usados como instrumentos na mão do nosso Deus para transmitir o evangelho verdadeiro a outras pessoas. Essa é a funcionalidade. Esse é o objetivo. Queremos ser imitadores de Cristo Jesus? Se queremos ser imitadores de Cristo Jesus, precisamos apresentar as nossas vidas de acordo com o padrão de Cristo Jesus. Ninguém vai ser imitador de Cristo Jesus aqui se não tivermos o padrão dele na nossa vida. Não vamos ser imitadores de Cristo Jesus. Mas se tivermos o padrão que ele estabeleceu, seremos imitadores. Naturalmente, para aqueles que são líderes e têm responsabilidade diante daqueles que são colocados nas suas mãos, como responsabilidade, como ovelhas do Senhor para cuidar, naturalmente a esses líderes será cobrado mais. Será cobrado a esse padrão. Mas não podemos ver isso aqui somente como um padrão para líderes. É um padrão que deve ser praticado por todo cristão, por todo crente que foi salvo por Cristo Jesus. Deve praticar, deve posicionar a sua vida dentro desse padrão, imitando aqueles que o lideram, sempre que eles estiverem também de acordo. Precisamos estar atentos na palavra de Deus para identificar líderes com esse padrão? Claro que precisamos. Mas também só poderemos fazer isso se estivermos de acordo com o padrão de Deus. Para sermos exemplos para as outras pessoas, precisamos viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Amém? Vamos orar e encerraremos assim. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Logo depois do encerramento da oração, a gente pode se dividir em grupos para orarmos uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por podermos enxergar aqui, Deus, a necessidade não só que os líderes têm de serem exemplos, mas também a necessidade que todo crente em Cristo Jesus precisa apresentar. Precisamos, Pai, entender mais sobre isso. E, Deus, queremos viver de acordo com o Teu padrão. Nos ajuda, então, Pai, te pedimos. Nos ajuda a viver de acordo com o Teu padrão.
para que em nossas vidas seja evidenciada a vida do Teu Filho. E para que dessa forma pessoas também sejam alcançadas pela Tua graça, pelo Teu amor, diante da Tua grande misericórdia nas nossas vidas, de poder, inclusive, fazer de nós instrumentos que transmitem essa graça e esse amor. Deus, nosso desejo é esse, Pai. Nos ajuda a compreender isso cada dia mais. Nos ajuda a colocar isso em prática, vivendo uma vida que transmite graça no falar, que tem um procedimento justo e que tem todas essas particularidades, amor, fé, pureza, que vem de Ti, Senhor. Pai, o nosso desejo é apresentar isso diante de todas as pessoas, para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajude nessa tarefa, Pai. Nós oramos assim, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos nos dividir em grupo, irmãos.